Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que às 3h40, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de 1 minuto, ia pisar a soleira da porta de sua casa, numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. E assim começa o nosso diário de leitura. Bom, gente, eu sou Marcos Amaro do Rastros na Areia e no vídeo de hoje nós iremos dar início à nossa primeira etapa do diário de leitura do projeto Lendo Literatura Brasileira com esta obra maravilhosa, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do querido Lima Barreto. Esta obra é narrada em terceira pessoa, ela teve início ali nos finais do século XIX, toda a história, todo o enredo aconteceu lá no Rio de Janeiro e é classificada como uma obra pré-modernista, porém não vista como uma escola literária por alguns motivos que eu só vou abordar na resenha final para que a gente possa discutir e compreender melhor todo esse ambiente, toda essa discussão, toda a história por trás dessa obra incrível que nós vamos conversar hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que tem uma história, uma revelação, algo que, na verdade, eu até já comentei aqui no canal, lá no início, sobre a minha passagem pelo ensino médio quando eu era aluno e todas as vantagens e desvantagens de ler uma obra literária clássica desse porte no ensino médio e o que isso me trouxe de positivo ou de negativo. Na verdade, nem tudo foi ruim, porque algumas obras como Dom Casmurro, do Machado de Assis e várias outras que eu consegui compreender porque tinha uma linguagem mais leve, alguns livros do Jorge Amado e etc e tal, tudo isso me trouxe benefícios. Porém, obras desse porte, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, trouxeram algumas tristezas e algumas angústias, e em especial este livro que eu mostro para vocês. Ele foi aplicado para uma prova lá no ensino médio e eu fiquei muito triste porque no período eu não conseguia abstrair as informações que eram importantes. Eu não conseguia me conectar à obra. Quando eu abria e olhava o nome destas personagens, o ambiente, tudo isso me incomodava, me irritava e fui ficando meio estressado, irritado, porque eu precisava estudar para aquela prova. E acabei lendo resumos e conversando com colegas que me contaram mais ou menos parte da história, porque nem eles estavam tão afim de ler o livro. E isso me trouxe alguns dissabores, porque como que eu, um jovem, a ponto de me apaixonar pela literatura, pelos livros, e ali era uma forma de incentivo, eu acredito, não só pela cobrança do vestibular, havia também a questão do desejo do professor em nos incentivar a ler obras clássicas, e na verdade isso não foi muito interessante para mim. E a partir daí as coisas começaram a ficar muito difíceis, eu me afastei um pouco mais da leitura. Quando alguém falava sobre literatura clássica brasileira, isso já me deixava incomodado, porque eu falei, nossa, imagina que eu quero ler o Guarani, que eu quero ler Triste Fim de Policarpo Quaresma, imagina, esses livros são muito chatos. Isso foi me afastando um pouquinho mais da leitura e dificultou demais o meu acesso até ela, até esse ponto que vocês conseguem enxergar. E depois de ter passado por vários momentos de incentivo, não só na escola, na faculdade, também com a minha esposa, amigos, eu precisava de fato ler esse livro. E fui protelando e as coisas foram ficando mais demoradas até que chegou este momento especial. Eu desenvolvi aqui no canal, juntamente com a minha amiga Andréa Carla, esse projeto de literatura brasileira para que a gente possa conhecer melhor os escritores nacionais que são incríveis. E, gente, eu só tenho a dizer para vocês que foi uma leitura marcante na minha vida e que me trouxe agora muita alegria e muito aprendizado. E quero dizer para vocês, não se deixem levar
pelo tempo. Acreditem que em algum momento haverá a oportunidade certa. Aquele instante em que o clique, o start, irá fazer com que você abra este livro que você tanto detesta e se apaixonará, porque este livro é incrível e nós iremos falar sobre ele agora. Hoje nós iremos abordar a primeira parte. Eu quero que marque aqui para todos vocês que esta leitura foi muito difícil para mim, ela me trouxe muitos dissabores, eu me senti até distante da leitura por conta deste livro do Lima Barreto, que me trouxe uma relação de angústia com a literatura brasileira a ponto de eu me afastar totalmente. E hoje a história é o avesso do avesso, aquilo que não servia e que agora funciona muito por conta da minha maturidade. E nós vamos dar início à nossa conversa, o nosso bate-papo. E eu espero que vocês compreendam que o diário de leitura haverá toda a história, todo o discurso e os spoilers com certeza estarão aqui, porque este vídeo é para as pessoas que leram a obra. Agora, se você não se preocupa com isso, por se tratar de um clássico, eu acredito que o spoiler aqui será a coisa menos importante. Então, meus queridos, vamos ao que interessa. E eu quero dizer para vocês que este livro é de fato bárbaro. Ele é narrado em terceira pessoa. Nós vamos conhecer aqui uma personagem marcante, que é o Policarpo Quaresma. Ele mora com a sua irmã Adelaide e tem uma vida aí incrivelmente diferente das pessoas normais. Ele é extremamente retraído, ele é funcionário público, ele tem uma vida muito fechada, ele não é de falar tanto e ele tem umas ideias tão diferentes que isso acaba incomodando algumas pessoas, mas que não chega a incomodar tanto desde que isso não ultrapasse os limites da realidade e interfira no núcleo, na sociedade, que são as pessoas que estão sempre criticando e julgando os outros por conta da sua normalidade disfarçada. E aqui nós temos uma personagem extremamente metódica. Como eu li lá no início aquele trecho que eu dividi com vocês, porque é extremamente interessante. Ele saía do seu trabalho e chegava sempre no metrô, no mesmo horário, e em casa no mesmo horário. Isso durante anos. É de uma perfeição incrível. E tem até uma passagem muito incrível, muito interessante, que todas as vezes que ele passava em frente a uma residência, ele estava passando na rua, já se aproximando de casa, uma garota gritava: "Mãe, o Major Quaresma está passando", então chegou a hora do jantar. Então as pessoas estavam vivendo também o momento dele, se organizavam, se programavam diante do seu próprio tempo. E isso é muito interessante. Mas o Major Quaresma, ele não era só metódico, ele era um curioso, um apaixonado, um patriota. Todas as vezes que alguém falava mal do Brasil perto dele, isso incomodava demais, isso irritava. Ele acreditava que a cultura brasileira era muito rica, era muito importante, que nós não precisávamos nos preocupar com a cultura do outro. Ele acreditava que a língua portuguesa era a língua do outro e não a nossa própria língua. Ele sempre batia na mesma tecla de que o Tupi-Guarani era a nossa língua. É verdade, gente, e nós jamais soubemos ou falamos este idioma. Nós sempre fomos buscar tudo o que precisamos lá fora. Nós temos mais do outro aqui do que nós mesmos, e isso o incomodava demais. Então, quando se tratava de Brasil, o patriotismo era avassalador e ninguém tentava discutir com ele, porque a sua mente estava sempre preparada para rebater qualquer ponto de vista contrário a isso. E nós vamos encontrar aqui também um Quaresma moderno, um Quaresma que se preocupava com a música, com a melodia, com aquela coisa apaixonante que ele dizia só o Brasil consegue ter, e é por meio da viola. Então, gente, ele foi estudar viola, e por acreditar em todas estas coisas relacionadas à música, à viola, à modinha, que ele era extremamente apaixonado, ele foi ter aulas particulares
com um rapaz chamado Ricardo Coração dos Outros. Gente, quando ele começou a ter aulas de violão, isso saiu totalmente do que era normal. Então as pessoas começaram a criticá-lo porque o violão, naquela época, lá no século XIX, gente, era visto como algo muito ruim. Normalmente, nesse período, quem aprendia a tocar violão ou quem já fazia isso era muito mal visto. E eu tenho um exemplo na minha casa. Meu pai tocava violão e tocava e cantava muito bem. E eu quis muito aprender, então eu tive muita vontade, pedi para ele me ensinar. No final, quem aprendeu mesmo foi a minha irmã, muito melhor do que eu. Aprendi muito pouca coisa, mas a minha mãe falava assim: pelo amor de Deus, filho, não faça isso. Uma pessoa que toca violão não é bem vista, porque ela sempre está pelos bares da vida. E tinha um termo chamado bandoleiro, né, que eles utilizavam para dizer que você ia ter várias mulheres, não ia se dedicar à sua esposa por conta disso. Então, não era muito interessante e ele fez isso. Então, virou o assunto da cidade. Mas ele não se preocupava com essa questão. Ele tinha o desejo patriota, era buscar a modinha, a canção, a viola, que era tudo que o Brasil tinha de tão especial. É o que nós gostamos de ouvir, aquelas coisas lá do passado, sabe? O samba, as músicas de viola, isso é tão interessante. Mas não, hoje nós vivemos o que é do outro. Todas as músicas pop e estrangeiras que estão aqui no Brasil são estas que nós admiramos. E se vocês pararem para pensar um pouquinho mais, por exemplo, esses programas que tem aí na televisão, todos eles, os candidatos normalmente levam músicas estrangeiras. Dificilmente alguém leva uma música brasileira e ele normalmente é questionado por isso. Quando uma música brasileira, lá da raiz, é apresentada, o júri vê aquilo com outros olhos, as pessoas são valorizadas por isso. Mas eu não entendo porque até hoje nós sempre nos preocupamos com o que tem lá fora. Nas viagens, nas férias, todas as pessoas querem conhecer o mundo lá fora e esquecem que nós temos coisas belíssimas aqui no Brasil. E, gente, isso é muito interessante. Então, o nosso querido Quaresma se preocupava demais com isso. E ele tinha também uma biblioteca vasta de muita coisa interessante, uma literatura gigantesca. E aqui eu tenho um trecho muito interessante que mostra exatamente o que continha de fato em sua biblioteca, em sua estante. Ele tinha Gregório de Matos, ele tinha José de Alencar, Gonçalves Dias, ele também tinha uma vasta coleção de literatura da história do Brasil. Ele também tinha dicionários, manuais, enciclopédias, compêndios em vários idiomas, mas o que importava mesmo era a literatura brasileira, o que era nacional. Era um apaixonado. E nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia. Gente, quantas pessoas estão lendo literatura estrangeira? Eu mesmo leio os russos, os ingleses, os italianos, os americanos. Mas eu também valorizo a literatura brasileira e por isso criei esse projeto aqui no canal. Mas eu conheço muita gente que não abriu nunca, a não ser lá no ensino médio, um livro clássico nacional de peso para conhecer. Às vezes nem sabe o que tem naquela história, não dá uma chance, não dá a oportunidade. E o Quaresma não. Ele acreditava muito nisso e tudo que era do Brasil era interessante, era importante. E ele viveu aí como um apaixonado, um homem metódico, cheio de anormalidade aos olhos das outras pessoas. Os seus vizinhos não tinham muito contato com ele. Ele vivia sozinho praticamente com a irmã Adelaide. Ela também achava que ele estava ficando maluco porque ele acreditava demais nisso e desacreditava demais da outra coisa. Aquilo que nós vemos que está lá fora, mas que invadiu o nosso país. E depois que ele foi aprender a viola, a coisa ficou mais complicada ainda e ela achou que ele estava delirando. Até que aquela paixão, aquela efervescência do seu ser de buscar algo com mais força para fazer a mudança dentro do próprio país. Ele acreditava muito nisso. Ele escreveu um requerimento solicitando a mudança do nosso linguajar, que na verdade, no seu ponto de vista, não era a nossa própria língua.
e sim a língua do outro, uma língua que teve sua origem lá no latim, que é a nossa língua portuguesa. E não, gente, nesse memorando ele deixa bem claro que a língua a ser utilizada em nosso país deveria ser o Tupi-Guarani. Gente, esta loucura, esse desejo insano que envolveu o ser do nosso Major Quaresma fez com que ele tivesse muitos dissabores e fosse parar em um sanatório para se cuidar de sua loucura. E, meu Deus do céu, mas antes eu quero ler o início deste requerimento, que é genial, e diz exatamente assim: Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua. Sabendo além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores com especialidade, os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma. Usando do direito que lhe confere a Constituição, vem impedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. E por conta desta loucura, ele foi parar no sanatório para se cuidar. Porque, gente, ele recebeu uma enxurrada de críticas e não seria diferente. Toda a vida do Major foi transformada, ele simplesmente afundou e não acreditava que um simples desejo pudesse chegar a tanto. Eu acredito que um não teria sido muito mais simples e muito mais fácil do que fazer o que fizeram com ele naquele instante. Ele tendo de parar num hospício para se cuidar da sua loucura, do seu momento de insanidade. Isso achei que foi demais, porque de louco ele não tinha muito, não. Eu acredito sim que essas suas atitudes meio surreais poderiam dificultar o relacionamento entre aqueles que estavam lá no poder, mas nada que o levasse à loucura e o deixasse ali num hospício por um longo tempo. Tudo bem que lá ele se cuidou, ele se preparou e voltou para a sociedade, que é a nossa próxima etapa, é a nossa próxima conversa. Porque aí eu já entro na segunda parte do livro, que é também muito interessante, que vocês não podem deixar de assistir um vídeo. Gente, que livro maravilhoso, que livro incrível. Eu, de fato, me apaixonei pelo Major Quaresma. Ele é sensacional. E que escrita tem o Lima Barreto, hein, gente? Esplêndida, maravilhosa. E é isso aí, meus queridos. Este diário de leitura, esta nossa conversa, esta reflexão veio para abrilhantar esse momento tão especial. E eu quero muito dizer para vocês que eu não trouxe tudo. Não trouxe tudo da primeira parte. Eu acredito que tenha deixado alguma coisa passar. E é por isso que nós temos um diário de leitura, para que você possa deixar aqui nos comentários a sua opinião, a sua visão, o seu modo de pensar, aquilo que eu não abordei e eu possa discutir com você também. E isto com certeza irá enriquecer a nossa conversa, fazendo com que a segunda parte deste vídeo, deste diário de leitura, seja mais interessante ainda. Então, meus queridos, esse é o vídeo que eu tenho para vocês. Muito obrigado. Se vocês gostaram, deixe aquele like, inscrevam-se no canal. Não esqueçam de clicar no sininho para receber todas as notificações, porque isso é muito importante. Nós trabalhamos com conteúdo de qualidade, estamos falando de literatura. Não deixe também de fazer as suas compras pelo link da Amazon, que eu deixo aqui, ó, no box de inscrição. Assim você ajudará o canal a crescer e trazer todo esse conteúdo de qualidade, porque com aquela pequena porcentagem a gente consegue fazer alguma coisa e por isso nós temos muitos sorteios por aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.